Vamos lá, galera, voltando aqui ao canal do Lessa, porque hoje foi um dia muito movimentado, com muitas informações, notícias, atualizações sobre esse Fla-Flu aí, essa briga pela contratação do atacante Luiz Henrique. O empresário do Luiz Henrique, o representante dele, o Johnny Max, deu uma entrevista ao jornal o Globo, dando meio que assim, abrindo as portas para, caso o Fluminense não chegue a um acordo com o Betis, meio que o staff vai analisar a proposta, todas as propostas que chegarem. E isso inclui, ou incluiria, evidentemente, a proposta feita pelo Flamengo. Então eu vou trazer aqui outros detalhes e informações para que vocês possam entender em que pé a história está nesse momento, né? Os valores que foram apresentados para o Betis, a proposta do Fluminense, a proposta do Flamengo, todas as informações que eu fui apurando agora à tarde, eu vou atualizar aqui para vocês. E também tem notícias sobre a situação do Caio Paulista. O Palmeiras está em vias de confirmar a contratação e o Fluminense vai ganhar mais dinheiro nessa transação. Só não esqueça, por favor, do seu like, se inscrever aqui no canal do Lessa, sempre muito importante lembrar isso. Para a gente atingir a marca de 90 mil inscritos, eu conto com vocês, como sempre aqui contribuindo para o crescimento do canal. E antes de entrar nesse papo aqui do Luiz Henrique, galera, eu vou deixar aqui no link, no comentário fixado aqui, para você ir lá na Playbonds, se você puder dar essa força, dessa moral, clicar e fazer seu cadastro na Playbonds, lá você vai ter direito a até R$ 500 em bônus no primeiro depósito. A Playbonds, sempre lembrando, né, ajudou muito na viagem para a Arábia Saudita, na cobertura super especial que a gente fez do Mundial de Clubes por lá. Então, se você puder fortalecer mais essa parceria aqui do canal do Lessa, te peço essa moral. E nesse finalzinho de ano aí, só clicar, fazer seu cadastro lá na Playbonds, que lá você vai encontrar opções, diversas opções para todos os campeonatos, e tem campeonato rolando no futebol europeu, inclusive nesta reta final de ano. É só clicar, se inscrever e garantir esse bônus aí no primeiro depósito lá na Playbonds. Dê o play na sua diversão. Vamos lá, galera. Começando direto ao ponto sobre a situação do Luiz Henrique. Hoje o empresário dele deu essa entrevista ao jornal O Globo. Vou colocar aqui na tela para vocês. Acredito que muita gente tenha visto, mas só para ficar, para a gente colocar aqui o que exatamente ele disse nessa entrevista ao Globo. Ele é tricolor doente, a primeira opção é o Fluminense. Se não chegar o que o Luiz quer, o pessoal vai ver o que é melhor para o jogador. A gente não está descartando nada. Vamos pensar na carreira profissional e financeira do garoto, tá? Aí tem uma outra. Algumas propostas para o Brasil e fora do Brasil têm sido feitas. Todas estão sendo analisadas. O Fluminense é a preferência do jogador por ser o seu clube revelador. Mas tudo depende da proposta do que for melhor para o jogador e sua família. Nenhuma proposta foi descartada ou aceita, disse o Johnny Max. Bom, hoje o Johnny, ex-jogador do Internacional, foi anunciado lá pelo Betis. Então tá tudo muito em torno disso. E eu já apurei que chegaram mais propostas para o Luiz Henrique, de fora e também aqui do futebol brasileiro, tá? E essas propostas serão analisadas. O Johnny Max deu essa declaração que a gente pode encarar da seguinte forma: ou o discurso está mudando, ou o famoso tá dando dois papos, ou é aquele discurso protocolar para não fechar portas. Porque se o Fluminense não chega no valor que o Betis deseja, automaticamente, é claro, ele vai buscar um outro clube. Não necessariamente será o Flamengo. Porém, né, a declaração dá a entender de que sim, se o Fluminense não chegar, ele pode ir para o Flamengo. Foi o que o Johnny Max disse aqui. Na semana passada, eu ainda estava na Turquia, voltando para o Brasil, quando saiu essa notícia de que ele poderia ir para o Flamengo. O Fluminense entrou na jogada. O Johnny Max entrou em contato comigo, através de uma pessoa muito próxima a ele, que trabalha com ele, para esclarecer a situação. E ele disse que eu poderia usar o nome dele, né? Por isso eu estou citando o nome do Johnny Max, porque eu fui autorizado por ele. Foi uma apuração, mas em que depois ele disse: olha, pode utilizar o meu nome, pode dizer que o Luiz Henrique não vai para o Flamengo, porque ele tem uma identificação muito grande com o Fluminense. Se ele voltar para o futebol carioca, será para o Fluminense. Então essa foi a palavra que o Johnny Max me deu. Ele me procurou para dizer isso, tá? Só para deixar claro aqui. E aí agora ele deu essa entrevista. Vamos lá, isso pode ser um jogo, inclusive, para valorizar o jogador. Inclusive para conseguir um contrato melhor, talvez até junto ao Fluminense. E aí o GE publicou agora há pouco
a proposta que foi feita financeiramente ao Betis. Tá aqui, cadê? A matéria é assinada pelo Marcelo Neves e pelo Davi Barros, os amigos lá do GE. E eles apuraram que o Fluminense ofereceu 500 mil euros para o Betis, cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Foi a proposta feita ao time espanhol e, salarialmente, a oferta é vista como um esforço por parte do clube. Ou seja, o Fluminense está fazendo um esforço para pagar um bom salário ao Luiz Henrique. Tá? E aí, se o Betis aceitar emprestar, a decisão vai ser do Luiz Henrique. O Fluminense vem em contato através do presidente Mário Bittencourt, com o Johnny Max. Já há muito tempo eles sempre conversam porque tem uma boa relação. Então essas conversas já vêm desde o ano passado. Aliás, ao longo desse ano, tipo, se o Luiz voltar para o Brasil, a gente quer trazer ele e tal. Então isso já acontece há um bom tempo, tá? E aí agora, obviamente o Fred, como sempre faz, já entrou em contato com o Luiz Henrique. Eu falei para vocês aqui mais cedo que o Felipe Melo falou com o Luiz Henrique, é um dos líderes do elenco, para tentar convencer ele a voltar. Então são bastidores, é a forma como o Fluminense está se movimentando para convencer o jogador a vir mesmo ganhando menos. E eu também apurei que a proposta do Flamengo ao Betis é cerca de mais ou menos 4 vezes mais o que o Fluminense está oferecendo. Então é uma diferença bem grande, bem significativa. A gente tem 2 pontos aí. Primeiro, o Betis aceitar emprestar. E depois, o quanto vai valer a palavra do Johnny Max, que antes falou que ele não ia para o Flamengo, e também o Luiz Henrique, que também deu declarações recentes esse ano, dizendo que não vestiria a camisa do Flamengo. Então, o quanto vai pesar a identificação que eles têm com o Fluminense. É claro, o jogador, ele é profissional, né? E tem direito a escolher o que é melhor para a carreira dele. Mas foram declarações que eles deram publicamente. Então, é importante ressaltar isso, porque não é que o Vitor Lessa quer, porque senão, né, vocês vão perguntar, pô, Lessa, mas você falou aquilo. Não é o que eu falei, não é o que eu quero. Foram coisas que foram verbalizadas publicamente. E é muito importante que a gente destaque isso. O que vai acontecer não dá para saber. Outros clubes vão aparecer, vão surgir como interessados, e pode ser que alguém deseje comprar Luiz Henrique. O Betis quer algo em torno entre 12 e 15 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique em definitivo. Tá? Esse é o valor que o Betis deseja receber, ou seja, né, ganhando mais que o dobro do que eles pagaram pelo Luiz Henrique na época. A gente lembra que o Betis pagou 8 milhões de euros fixos pelo Luiz Henrique, depois 5 milhões de euros de acordo com metas que provavelmente não foram batidas. Então a situação é essa. Agora, o Betis aceitando a proposta, aceitando emprestar, vai depender muito do Luiz Henrique, do que ele quer, do que o staff quer, para dizer sim ou não ao Fluminense. Não houve uma resposta oficial do Betis até o momento ao Fluminense. E muita gente fala, mas tem 2 agentes, porque essa matéria do GE cita que um agente acha que o melhor caminho é o Fluminense e o outro agente acha que é o melhor o Flamengo, porque financeiramente tem uma proposta melhor. Porque o Johnny Max é o cara que descobriu o Luiz Henrique em Petrópolis, é o cara que levou ele pro Fluminense, foi como um pai para ele a vida inteira. Só que nessa transferência pro Betis, outro agente fez parceria, o que é muito normal, tá? Agentes que descobrem um jogador ou outro, né, que são ali, ainda estão começando no mercado. Quando você vai fazer uma transferência maior, geralmente eles fazem parcerias com empresários maiores. Então tem sempre alguém ali acima para tentar fazer essa ponte. Não é só o Johnny Max, mas ele é o principal representante do Luiz Henrique. Então, é isso. Hoje, à tarde, eu perguntei novamente, falei, e aí, a postura em relação ao Flamengo, ela segue a mesma de não ir? O que me foi dito é que sim, que segue. Agora, se vai mudar ou não, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora a gente tem aí, querendo ou não, declarações que geram um conflito, né? Que tem ideias diferentes e que passam também um recado diferente pro mercado. Aí só uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui para vocês em relação à proposta do Fluminense, né? Acho uma proposta baixa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem mais clubes concorrendo e tem um rival de peso, financeiramente falando. E 500 mil reais, convenhamos, isso não é 500 mil euros,
Isso não é dinheiro para o Betis. Para um clube europeu, 500 mil euros não é grana, convenhamos. Então acho que isso pode pesar, e principalmente quando a gente tem em mente que o Fluminense pagou $1 milhão pelo empréstimo do Léo Fernandes, aí, meu amigo, aí fica muito difícil entender essa conta. Acho que é uma proposta que, talvez, se o Fluminense receber uma negativa, pode fazer uma contraproposta e aumentar esse valor. O meu receio é que seja tarde demais. Mas eu acho que querer pontuar em relação a essa proposta não é inflacionar. É um jogador jovem, é um jogador revelado aqui, que todo mundo conhece, tem o carinho da torcida e que tem tudo para ter um grande desempenho em casa, ao lado das pessoas que ele ama, do clube que ele ama. E por isso eu acho que valeria um esforço maior, valeria arriscar mais. Sobre Caio Paulista, o GE disse aqui que o Fluminense aguarda os últimos documentos para concretizar a venda do jogador para o Palmeiras, e o Palmeiras vai pagar $1,5 milhão a mais do que o São Paulo. Era $3,5 milhões, né, que o São Paulo iria pagar, e o Palmeiras vai pagar $3,8 milhões. Isso dá mais ou menos pouco mais de R$18 milhões. O Palmeiras está finalizando essa documentação para formalizar esse acordo junto ao Fluminense. Uma notícia excelente, porque o Fluminense, tudo bem, resta saber se vai ser parcelado ou se vai ser à vista. Se for à vista, maravilhoso, né? Porque antes de receber parcelado, ia receber menos. Se receber à vista agora, já é uma boa grana que entra e ainda ganhando um pouquinho a mais. Então, pro Fluminense, acabou sendo um excelente negócio. Aí, como o Caio, quer dizer, vai sair no Palmeiras, a pressão que ele vai receber, enfim. Aí é uma questão do jogador, dos seus representantes. Pro Fluminense, acabou-se, essa polêmica toda acabou se tornando muito positiva financeiramente falando, em termos de cifras aí dessa venda. Vamos aguardar, mas tudo indica mesmo que esse acordo vai ser finalizado e talvez já nesta quinta-feira o Caio Paulista será jogador do Palmeiras e o Fluminense vai receber essa bolada que, confesso, quando o Fluminense comprou 50% do Caio, o equivalente ali a 8 milhões, eu não imaginava que o clube iria obter ainda um valor. Lembrando que o Fluminense comprou 50%, então ele tem 50% desse valor. Vai ter um pouco de lucro ainda dentro dessa operação. Beleza, galera? Deixa aí o like, se inscreva aqui no canal do Lessa, conto sempre com vocês e, claro, o seu comentário também, que é sempre muito bem-vindo. Tamo junto.